Voltamos com o Valor Profissional e chegou o momento do Fala Consultor. Eu recebo no estúdio a advogada Adriana Setúbal. Vamos falar sobre como formalizar o negócio. Qual o passo a passo? O que é preciso para você se formalizar? Obrigada, professora Adriana, por estar aqui conosco no Valor Profissional. E a minha primeira pergunta é o seguinte: vale a pena se formalizar? Olha, vale a pena se formalizar. O exercício da atividade econômica, que é essa que busca o lucro e que se apresenta propriamente como a forma de empresário, é um exercício que exige um esforço de organização que se inicia com um exercício regular. E qual o primeiro passo? Vamos imaginar quem está nos assistindo aí, está pensando em abrir o seu negócio, é um empreendedor. O que é que ele deve fazer? Qual o primeiro passo que ele deve fazer? Bem, antes de mais nada, escolher o ramo de atividade, fazer uma pesquisa de mercado, né, para verificar naquele momento, aquela contingência, se aquela atividade eleita é realmente uma atividade que é promissora para aquele momento, né, aquele momento econômico, e a partir daí se voltar para o ambiente jurídico na busca de um modelo de empresário que mais se adeque à sua realidade, à realidade daquela atividade que ele escolheu. E depois desse primeiro passo, quais são as possibilidades que ele tem de formalização do negócio, do empreendimento dele? Quais são as alternativas que ele tem? A gente tem uma gama relativamente ampla de alternativas jurídicas para o exercício da atividade como empresário. A gente parte do modelo mais simples, que é o de microempreendedor individual, o MEI, alguém que atua sozinho em algumas atividades específicas, né, que vêm listadas na legislação, a partir de um faturamento anual também restrito, mas todo com vista a permitir a regularidade da atividade. A gente tem a possibilidade do uso da figura do empresário individual, ao lado dele, os modelos de sociedade empresária, aí nós temos muitos modelos, muitos tipos, o mais comum é a sociedade limitada. E a gente tem uma figura nova, né, que finalmente veio a fazer parte da nossa ordem jurídica, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. É bastante recente, mas já era um reclamo do ambiente jurídico de há muito. Bom, mais uma vez, pegando a figura de quem está nos assistindo e pensando assim, tá bom, eu vou decidir me formalizar o meu negócio. O que é que eu faço? Se eu tiver que escolher um sócio, como é que eu vou formalizar? De que forma eu devo registrar isso? Tem um contrato social? Esclareça para a gente um pouquinho o que vem a ser um contrato social. É importante, antes de a gente pensar no contrato social e nessa figura, verificar se esse empreendedor, se ele tem realmente o perfil de estar com alguém na atividade econômica, ou seja, se ele suporta ter um sócio. Certo. É exatamente essa perspectiva. Eu consigo estar com alguém, dividir com alguém a atividade, porque se esse empreendedor não tiver essa perspectiva, o direito positivo brasileiro, ele tem uma gama de alternativas. Eu posso ser um microempreendedor individual, eu posso ser um empresário individual e aí eu só preciso ter uma atenção especial, porque esse empresário individual, ele compromete ou ele pode ter comprometido todo o seu patrimônio pessoal em razão da atividade. Né? E nesse ambiente que a gente vive de interferências recíprocas é muito complicado você pôr em risco todo um patrimônio que você construiu, né? Então, tem esse detalhe. Avaliar se isso realmente é a melhor opção. Exato, né? Exatamente. Mas, em compensação, hoje, no sistema brasileiro, a gente tem a figura da empresa individual de responsabilidade limitada, que nos dá a possibilidade de estar sozinho na atividade econômica, limitando os riscos dessa atividade. Então, muito bem, não tenho o perfil de estar com alguém na atividade econômica, tenho essas alternativas. Se, por outro lado, eu entender que para a minha atividade é importante dividir com alguém, portanto, ter um sócio, aí sim é necessário escolher o tipo societário, sociedade limitada, sociedade em nome coletivo e vários modelos que nós temos, e a partir daí elaborar um contrato social bem elaborado, porque ele é um suporte da atividade econômica. Então vamos lá, o que precisa ter no contrato social, vamos considerar que as pessoas têm interesse em ter um sócio. Escolheram já o seu sócio, pensaram, refletiram bastante, porque isso é uma orientação, não é, professora? Tem que saber quem vai colocar do seu lado para ser sócio. Certamente. Depois de fazer isso, como elaborar? O que deve constar no contrato social? Muito bem, esse é um momento fundamental
na hora de iniciar a atividade econômica. Normalmente, quando as pessoas se unem para o exercício dessa atividade, estão empolgadíssimas, eufóricas e não pensam num modelo contratual que seja capaz de protegê-los durante o exercício da atividade. Então, não raro, os contratos sociais deixam a desejar, porque não prevêem de forma concreta aquilo que precisa ser previsto para proteger aquela sociedade. Mas, de todo modo, o que vai estar necessariamente nesse contrato é o capital social, quantas cotas cabe a cada sócio e como eles vão entregar esse recurso para a sociedade. No caso de um sócio se retirar da sociedade, como ele vai receber, em quantos meses? Enfim, são várias as disposições que devem estar no contrato social. A gente tem um arcabouço mínimo de cláusulas que a legislação aponta, mas a gente tem outras possibilidades que vão um pouco da maturidade desses sócios. Normalmente, na euforia, elas são postas de lado. Aí, no momento em que a situação começa a ficar menos confortável, que os conflitos societários começam a aparecer, aí começa a sentir falta do contrato social, que não foi bem elaborado naquele momento inicial. Então, não pode se considerar nesse momento inicial de fazer algo bem orientado, que possa lhe resguardar para o futuro. Certamente. Em todos os aspectos. Certamente. Qual a vantagem de se formalizar? Bem, a formalização, que no ambiente jurídico a gente trata como regularização, ela implica num registro, no caso do empresário, na junta comercial, que é um órgão que tem em todas as unidades da federação. A gente faz um registro na junta comercial e, a partir daí, a gente passa a ser regular. E as benesses são muitas. Algumas alternativas colocadas na legislação só podem ser utilizadas por quem exerce regularmente a atividade econômica. Então, a gente tem, por exemplo, a lei que regula falência e recuperação de empresas, que só autoriza o uso dos procedimentos de recuperação para quem é regular. Contratações com o poder público, somente para quem é regular. Até o acesso a linhas de crédito, né, nessas agências de fomento, elas dependem desse exercício regular, que parte aí, além do registro na junta comercial, por uma inscrição na Receita Federal, com o CNPJ, enfim. É preciso que se avalie, obviamente, porque os custos de uma regularização todo mundo reconhece, né, eles existem, mas eu preciso pôr na balança, porque, de fato, as alternativas para quem é regular, elas são muito mais amplas. A gente sabe que o nosso país, ele é caracterizado, temos muitas empresas, muitas pessoas, melhor dizendo, que estão na informalidade, ou seja, elas são até empreendedores, eu acredito que tem muita gente que vai se caracterizar aqui com o que eu estou falando, são empreendedores, imaginam colocar o seu negócio, enfim, iniciar, mas pensam primeiro em começar na informalidade e depois, quem sabe, pensar em se formalizar. Por que isso acontece, professora? Porque não é simples regularizar-se. Não é simples. São muitas as exigências. A gente tem hoje estruturas de amparo a esses empreendedores, especialmente na forma do microempreendedor individual. A gente tem o Sebrae, por exemplo, como um grande parceiro desse universo, né? Mas há muito trabalho. São muitas documentações a serem apresentadas. E aí depois, se não der certo, eu tenho que fazer tudo no caminho inverso. Então, as pessoas realmente refletem. Elas verificam primeiro se a atividade vai funcionar e, a partir daí, elas buscam a regularização. Então, vamos fazer o seguinte, para quem está aqui pensando em abrir o seu negócio, escutou a nossa conversa toda aqui agora e está lá na dúvida, formalizo ou não formalizo? Que orientação que você pode dar para quem está nos assistindo? Formalize, sem dúvida nenhuma, é o melhor caminho. Pois, professor, eu agradeço demais a sua presença aqui no Valor Profissional. Ficou aí um monte de dicas para você buscar a formalização do seu negócio e tentar empreender de forma certa, que você terá mais vantagens. Obrigada, professora. Obrigada a você, foi um prazer.